Hoje trataremos da terceira obra de misericórdia: corrigir os que erram. O erro, o equívoco, a falibilidade, ou seja, a qualidade de quem falha, ou a qualidade que é ser falível, é inerente a todo ser humano. Exceção feita a Jesus, verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, semelhante a nós em tudo menos o pecado. E exceção feita a sua Santíssima Mãe, imaculada, que não conheceu pecado. Todos os outros seres humanos foram, são e serão falíveis, sujeitos ao erro. E quando esse erro é moral, ele tem o nome de pecado. Corrigir os que erram faz parte da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio salvar o homem, no sentido específico, tirá-lo do poder das trevas, libertá-lo dos grilhões de Satanás, libertá-lo pelo seu sangue precioso, abrir-lhe as portas do paraíso e introduzir todos os homens na felicidade sem fim, onde Deus habita em luz inacessível, mas também libertar o homem das pequenas sequelas e grandes sequelas que o pecado introduziu na sua vida. O erro. O homem é um ser imperfeito, sujeito às quedas, sujeito aos equívocos. Sua capacidade de entender, às vezes falha e ele não entende direito. Sua capacidade de querer também falha. Nem sempre ele quer com a devida motivação, nem sempre ele quer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é aprovado à luz da palavra de Deus. E quando ele entende mal, erra, entendendo. E quando ele decide mal, erra, escolhendo. O cristão, diante disso, sente-se obrigado a corrigi-lo. Jesus, durante sua vida pública, corrigiu os errados. E, nesse sentido, julgo que é importante que nós, primeiro, olhemos para Jesus para aprender dele. Ele que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Corrigir com humildade e com mansidão, a exemplo de Jesus. Eis o tema de hoje. Independente do motivo, da animosidade, da razão do erro da pessoa que vai ser corrigida, ela deve ser corrigida. O texto que eu escolhi vai ilustrar um diálogo de nosso Senhor Jesus Cristo com pessoas que erraram na sua maneira de pensar. Eles, na verdade, se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova. Queriam passar uma rasteira em Jesus. Queriam saber até que ponto Jesus era sábio ou não. O que eles queriam, na verdade, era que Jesus se complicasse. Era que Jesus dissesse palavras com as quais eles iriam providenciar a ruína de Jesus. Aqui nós estamos diante de uma armadilha que eles fizeram para que Jesus caísse nela. Jesus, porém, vai responder de maneira muito sábia e vai aproveitar a ocasião para corrigi-los. O texto vai dizer claramente: vocês erram, vocês estão errados nesse raciocínio, e agora eu vou corrigi-los. O texto é de uma sabedoria da parte de Jesus tremenda. Vale a pena citar Mateus, capítulo 22, versículos de 23 a 33. É uma disputa a respeito de doutrina. Eles, os adversários de Jesus, os saduceus que negavam a ressurreição, fazem uma proposta, lançam um exemplo hipotético para passar a rasteira em Jesus. E Jesus vai pegá-los na sua armadilha, vai anular a maldade deles, vai colocar por terra o raciocínio deles, como que a dizer: vocês estão completamente equivocados. Mateus, capítulo 22, versículos de 23 a 33. Naquele mesmo dia,
Os saduceus, que negavam a ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem filhos, seu irmão case-se com a sua viúva e dele assim uma posteridade. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, depois ao terceiro, até o 7º. Por sua vez, depois deles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhes Jesus: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E ouvindo esta doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. Jesus escuta o pensamento dos seus adversários, conhece suas intenções, mas os escuta. Depois que eles fazem a proposta, Jesus já começa dizendo: errais. Portanto, aqui nós já temos os errados diante de Jesus. Depois que Jesus emite um juízo de valor sobre o pensamento deles, vocês estão errados, Jesus os corrige. Corrigir os que erram. Obra de misericórdia. Jesus faz isto sem ferir a dignidade deles. Para corrigir aqueles que erram, não precisamos humilhá-los, desmoralizá-los. Ó, seu ignorante, seu estúpido, seu sem juízo. Não precisa dizer isto. Temos que nos ater à objetividade dos fatos. Não atingir a pessoa, mas se ater à atitude dela, se for o caso, atitude errada. A conduta dela, se for o caso, o comportamento dela, se for o caso, e emitir um juízo de valor sobre a atitude, sobre o comportamento, sobre o pensamento, sobre a postura, sobre as palavras. No caso aqui, no diálogo de Jesus com os saduceus, uma coisa são as pessoas deles, outra coisa o pensamento deles. E Jesus vai corrigir o pensamento deles. Errais, demonstrais assim que não conheceis as Escrituras. Corrigir os que erram, portanto, exige uma arte, um contínuo trabalho, o requisito do respeito à dignidade da pessoa que erra. A dignidade do ser humano não pode ser atacada sob o pretexto de se contestar o erro que ela cometeu. Atenhamo-nos ao erro e deixemos a pessoa de lado. A questão é corrigir o erro da pessoa que saiu dos seus lábios, o seu pensamento, sua doutrina, seu discurso e assim por diante. Atenção, Jesus, corrigindo, utiliza um critério, a Escritura. Corrigir os que erram não nos autoriza, no exercício desta obra espiritual de misericórdia, a usarmos critérios humanos, muito menos os nossos. Corrigir os que erram a partir da Escritura, com a doutrina, com o pensamento de Jesus. Agora, nós vamos, espelhados em nosso Senhor Jesus Cristo, aplicar esse critério, essa postura de Jesus de corrigir os que erram, concretamente na nossa convivência, no nosso dia a dia. Como é que nós devemos exercer, praticar esta obra de misericórdia? De novo, as palavras de Jesus. É Jesus quem diz concretamente como, quais os passos que nós devemos percorrer para corrigir as pessoas que erram. Tarefa melindrosa, tarefa
nem sempre fácil. Corrigir os que erram, sobretudo quando esses têm um coração duro, é uma tarefa muito difícil. Quanto possível, ela deve ser praticada. Jesus não pede para nós coisas impossíveis. Há um ditado, um brocardo latino antigo que diz: as coisas impossíveis ninguém está obrigado. Mas se for possível, mesmo com uma certa dificuldade, porque é uma obra de misericórdia, precisa e deve ser praticada. O texto clássico encontra-se no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Versículos de 15 a 17. Corrigir os que erram no âmbito do cristianismo, no seio da igreja, deve percorrer estes passos. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em sentido genérico, não apenas no âmbito da igreja, existe sim uma certa obrigação natural, vamos dizer assim, de corrigir as pessoas erradas. O professor que, indagando a um aluno uma determinada questão, ele responde equivocadamente, ele, de forma muito educada, corrige-o. O pai, com relação aos filhos, tem a obrigação natural de corrigir os filhos quando eles erram. Os superiores, com relação aos subordinados. O maior, com relação ao menor. E também vice-versa, por favor. Ali onde existir um erro, onde uma determinada pessoa que conhece aquilo que é certo, constata o erro, existe uma certa obrigação e, dependendo da circunstância, essa obrigação ela é devida, ela é imperiosa, ela é necessária e mais, se não for exercitada, pode se constituir até crime de omissão, delito de negligência. Todas essas situações são, por assim dizer, fora dos limites da igreja. Mas o texto que eu escolhi, Mateus capítulo 18, é paradigmático e se aplica ao âmbito apenas da igreja. E acho que esse âmbito é privilegiado para nós cristãos católicos. Se teu irmão pecar contra ti, irmão. Aqui, irmão, no contexto, porque o final do texto vai falar de igreja, é irmão no sentido de membro da mesma igreja, irmão pelo sacramento do batismo. Pecar contra ti, ou seja, a atitude dele feriu a mim, ofendeu a mim, prejudicou-me a mim. Vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Foi contra mim, devo corrigi-lo a sós. Outra coisa é se aquela atitude errada, especificamente o pecado, não foi somente contra mim, mas feriu outras pessoas, atingiu outras pessoas. A correção poderá ser mais ou menos pública, dependendo da forma da manifestação, da divulgação, do grau de intensidade, do erro, do pecado e do prejuízo que ele causou não somente a mim, mas outras pessoas. Mas detenhamo-nos neste exemplo bem concreto. Se ele pecar contra ti, chama-o em particular para corrigi-lo. Se ele te ouvir, isso significa que eu tenho a obrigação de falar. Ordinariamente, a correção ocorre pelos lábios. E aqui, várias coisas devem ser observadas. Jesus corrigia os que erravam, sem feri-los, sem ofendê-los, na sua dignidade, atendo-se à conduta errada, às palavras erradas, ao comportamento errado.
corrigir os que erram. Nesse diálogo, a sós a finalidade e a intenção é ganhar o irmão. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Caso contrário, não se trata de obra de misericórdia, mas obra de brutalidade, mais obra de inimizade, mais litígio, discussão, arenga, agressão, vingança ou qualquer coisa parecida. Se o diálogo não é perpassado pelo respeito, pela sociabilidade, pela maturidade de pessoas equilibradas, bem educadas, ainda que o diálogo seja tenso, mas esse respeito mínimo, esse respeito básico deve existir. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Olha a sabedoria de Jesus. Uma gradação. Primeiro vá você sozinho, para tentar ganhar o irmão. Para corrigi-lo, você e ele apenas. A correção fraterna tem como primeiro passo isto. Se não der jeito, tente então, para resolver a questão, a decisão de 2 ou 3 testemunhas, o auxílio de pessoas, evidentemente o texto não diz, mas se deve supor, mas a razão exige que se interprete da seguinte maneira, que essas 2 ou 3 testemunhas sejam pessoas que gozem do prestígio das duas partes, do respeito, da admiração das duas partes. Pessoas que possam ser escutadas pelas duas partes, para que a questão não venha a ser resolvida, dirimida pela instância superior, no caso, a igreja, e se nem a igreja ele escutar, uma medida extrema de correção fraterna. Pois bem, segundo passo, vamos tentar resolver pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. De pessoas próximas aos dois lados, de pessoas amigas que gozem do respeito, do prestígio e da admiração nas duas partes. Se recusa a ouvi-los, diz-o a igreja. É a instância máxima, que na paróquia é o pároco, que na diocese é o bispo, que em âmbito universal é o Santo Padre, o Papa, ordinariamente, naquela congregação religiosa é a superiora ou o superior, enfim. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Aqui, corrigir os que erram assume uma medida drástica, uma medida extrema. Jesus contempla essa medida extrema diante de situações bem concretas e de pessoas bem específicas. Jesus aqui é muito realista. Ele sabe que há determinadas pessoas que são duras na queda, que não se dobram, que não retrocedem, que não pedem perdão, que não se arrependem, nem com o diálogo individual com o ofendido, nem com o diálogo de 2 ou 3 testemunhas, nem com a intervenção da igreja. Neste caso, Jesus prevê uma medida radical. Tratá-lo como um pagão. O pagão para o judeu é aquela pessoa de quem o judeu deve manter distância. Publicano, o cobrador de impostos, o funcionário do Império Romano, que tinha uma péssima fama de ladrão, e quase sempre os publicanos no tempo de Jesus roubavam. Levi, depois Mateus, Zaqueu, eram pessoas que exerciam essa profissão, e por serem ladrões, os judeus queriam distância deles, eram tidos como pessoas amaldiçoadas a serem evitadas, seja para ti como um pagão ou como um publicano. Aqui não estamos diante de uma medida vindicativa, não é vingança, não é pirraça, muito menos castigo, é uma medida extrema, expressão da misericórdia, sim, Senhor, corrigir os que erram, às vezes precisa assumir essa conotação, como única maneira de a pessoa cair em si, de renunciar ao pecado, de perceber a gravidade de sua conduta, de deixar de uma vez por toda o seu comportamento pecaminoso, nocivo à comunidade, para o bem da comunidade. Ele precisou ser afastado. Quando ele se arrepender, quando ele retroceder do seu erro, será acolhido novamente na comunidade, mas para o bem da comunidade. Essa é a única maneira agora de corrigi-lo,
de levá-lo a cair em si, a reconhecer o seu erro. Corrigir os que erram. Terceira obra de misericórdia espiritual. Deus nos infunda, Deus nos conceda, Deus faça amadurecer, brotar em nós o dom do Espírito, o dom do conselho, para que, aconselhando segundo Cristo, consigamos corrigir todos os que erram. Amém.